Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Afrotalks. Antes de mais, um muito obrigado a toda a gente pelo apoio que tem estado a dar ao canal. Obrigado mesmo, estamos a crescer e eu conto com a vossa presença e a vossa ajuda para continuarmos a crescer muito mais. A reflexão de hoje é sobre integração, saber integrar e saber respeitar as regras, não é? Já dizia o ditado em Roma, cesse ou esse romano, não é? E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é importante também fazermos a autorreflexão relativamente a como ocorre este processo de integração e não nos colocarmos numa posição de vítima ou vitimização, não é? Uh, por outras palavras, há muita gente nas nossas comunidades que não tem ajudado ou não ajuda o processo de integração porque simplesmente não cumpre com as leis e com as regras. É verdade. E, portanto, para que se evite situações dessas, é importante, antes de mais, saber nos situar. Não se pode estar num grupo que é um grupo minoritário, não se pode estar num país onde, à partida, até não somos bem aceitos, ou muita gente considera que não é o nosso país de origem, e muitas vezes não é o nosso país de origem, e estar-se fora da lei, ou estar-se a não se cumprir com as regras sociais. Quer dizer, isso só vem ajudar a toda aquela situação já existente de um processo de preconceito que já existe, não é? E que tem-se todo o tipo de ideias das nossas culturas, tem-se todo o tipo de ideias das nossas personalidades e tudo isto. E, portanto, uma forma de evitar isto é fazer uma reflexão profunda e perceber que não se pode querer integrar uma sociedade sem se respeitar as regras. É importante, de certa forma, até alguma assimilação ao lugar, ao país, ao sítio onde nós estamos. Temos que saber quais são as regras desse lugar, qual é a cultura desse lugar. Não podemos estar completamente encapsulados numa bolha e fingir que estamos em Bissau, ou estamos em Luanda, ou estamos na praia, ou estamos em Maputo. Não, este processo ou esta forma de estar não ajuda o processo de integração. Não ajuda. E, portanto, esta é uma reflexão que eu acho que também é importante fazer. Eu detesto a vitimização, detesto. Acho que tem que se olhar para as coisas claras como elas são e, sinceramente, honestamente, há muita gente que não contribui ou não tem contribuído para um melhor processo de integração e não tem ajudado para que o trabalho árduo que muitos outros fazem, não é? Cumprem com as regras, sabem estar, percebem o que tem que se fazer, há todo um processo de integração que é feito, há um esforço grande dessas pessoas e há um grupo que vem tenta e muitas vezes consegue completamente estragar o esforço do outro grupo. Quantas não são as situações que muitos de vós assistem em que há uma situação que envolve até algum distúrbio ou alguma situação de vandalização e a situação é noticiada, não é? E estamos nós, Deus queira que não seja nenhum negro, ou Deus queira que não seja. Quantas não são as situações? Porque nós já sabemos que depois de se confirmar qual vai ser a reação, qual vai ser a contribuição dessa situação que nada tem a ver com a maioria, não é? Mas porque um grupo decidiu ter uma ação estúpida, o impacto que essa própria ação tem no processo geral de centenas, se não milhares de pessoas. Não é? Porque muitas vezes, para muita gente, a percepção é a realidade. Não é a realidade que interessa, é a percepção que se tem da realidade. E, portanto, é importante falar nesta questão, não é? Há muita gente que não sabe estar e há muita gente que pensa que estar no prédio onde vive, no apartamento onde vive, é como se estivesse nos nossos países de origem. Não é.
Não é. Se está em Portugal, se está em França, se está no Reino Unido, se está em Espanha, seja-se onde estiver, nos Estados Unidos, não interessa. Tem que se saber estar. Existem um grupo de normas e regras sociais que têm que ser cumpridas. Não podemos só acordar e dizer não, é porque estão-me a apontar o dedo, é porque eu sou negro. Ou agora não se pode ouvir a música. Sim, pode-se ouvir música, pode-se falar, mas dentro de um determinado volume, dentro do que são estipuladas pelas regras. Eu não posso estar a bombardear todos os meus vizinhos só porque é sábado e eu acho que eu tenho que ouvir a música como eu quero. Não é justo. Não ajuda a facilitação de um processo de integração, de aceitação, de oportunidade e de tudo o resto que, por outro lado, depois também passamos a exigir. Há que saber estar. E eu, portanto, não consigo suportar o grupo, esse tipo de pessoas que não sabe estar, que não cumpre com as regras, que só quer confusão, independentemente de quais são as suas frustrações. E muitas vezes até podem ter razão, mas não é com esse tipo de comportamentos, não é, que se consegue dar a volta à situação. E eu falo todas as camadas, de jovens a pessoas mais velhas. Temos que saber estar, porque até para o próprio português que deixa o seu país e vai, português branco, que vai para um outro país qualquer, numa condição também de imigrante, onde também sabe que muitas vezes não é desejado, sabe que para estar naquele país tem que cumprir com as regras e com as leis, sabe que tem que saber integrar o próprio país, não é? A sociedade. O mesmo se aplica a toda a gente. Portanto, evitar a vitimização, saber que há todo um processo de integração que implica o cumprimento de regras, saber estar para poder ser respeitado. Nós temos que saber respeitar. Para nós podermos ser respeitados, nós temos que saber respeitar. E não podemos só acordar e aparecer com 1000 exigências. Há todo um grupo de pessoas que estão interessadas em ter oportunidades, trabalhar, ter acesso ao que existe melhor em Portugal e que trabalham para isso. E esse grupinho que está aí só para prejudicar, para perturbar todo este processo, desculpem que me digam, deviam muito sinceramente considerar as suas opções e se calhar tomarem a decisão de irem para onde estão melhor e não estar a perturbar o processo daqueles que estão a fazer a sua vida. Mais uma reflexão aqui. Acho que é importante falarmos de coisas desta natureza. Se sim, por um lado é difícil estar e ver quais são as barreiras que existem na sociedade portuguesa, por outro também temos que saber fazer a autorreflexão e perceber que muito do trabalho é do indivíduo, muito do trabalho é de todos nós como o grupo, como comunidade e sabermos integrar e respeitar as regras do lugar onde estamos. Espero que gostem do vídeo mais uma vez. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos. Tchau.